agora nós já sabemos como calcular o potencial elétrico gerado por um anel de carga. O resultado está aqui. Aqui está o anel de carga carregado com uma carga Q. Nós temos uma distância Z que separa o centro do anel até o ponto P, onde nós queremos calcular o campo, onde nós queremos calcular o potencial elétrico. O resultado está aqui. Agora nós queremos calcular o potencial elétrico gerado por um disco de carga. Então vamos olhar para essa figura aqui, ó. Olha aí o disco de carga. Nós vimos há instantes atrás que para um anel de carga, um anel carregado, o potencial elétrico é dado por 1 sobre 4 πε0 vezes a carga Q sobre raio ao quadrado mais Z ao quadrado. Agora nós queremos calcular o potencial elétrico gerado por um disco, não é mais um anel de carga. Vamos observar aqui esse disco. Então, se eu pegar essa parte mais escura aqui, eu teria então um anel, e aqui assim eu tenho um elemento do raio. Então, eu posso fazer com que esse raio varie de 0 até R grandão, até R maiúsculo, de R'inho até R'ão. Se eu fizer o raio variar de 0 a R grandão aqui, ó, eu tenho então um disco completo. Eu vou usar vários anéis com espessura aqui dr, e variando dr de 0 até R grandão, nós vamos ter o disco completo. Esse anel, ele gera um potencial elétrico aqui em P, que é um elemento do potencial elétrico total gerado pelo disco. Então, sendo esse anel apenas um elemento da carga total, eu vou escrever que, se fosse um anel, o resultado seria esse aqui, ó. Então, seria V, que é igual a 1 sobre 4 πε0. Aqui está a carga e aqui está R quadrado mais Z. Claro que se fosse um anel de raio Rzinho, era só trocar aqui por Rzinho, ó. Então ficaria assim, Rzinho mais Z quadrado. Já que esse anel é apenas um elemento de carga do disco total, então eu vou escrever aqui, ó, dQ. E já que esse anel é apenas um elemento de carga, então a contribuição dele para o potencial elétrico aqui é apenas um dV. E aí, integrando dos dois lados, integrando aqui a equação dos dois lados, nós vamos ter do lado esquerdo, nós vamos ter V, do lado direito, ó, lembre que isso aqui sai da integral, 1 sobre 4 πε0. Agora veja um detalhe interessante aqui, ó. Rzinho não sai da integral. Por que Rzinho não sai da integral? Porque Rzinho não é constante. Então, ele não sai da integral. Então, esse termo aqui nós vamos ter que mantê-lo na integral. Então, nós vamos ter dq sobre raiz de R quadrado mais Z quadrado. Agora, nos resta resolver esta integral. Veja bem, aqui eu tenho carga, elemento da carga, e o elemento da carga, aqui agora nós estamos falando de como se fosse algumas coroas, algo visto em duas dimensões, algo mais ou menos assim, ó. São coroas de espessura dr. Então, com isso, fazendo variar o dr de 0
até Rzão, nós estaremos varrendo todo o disco. Então agora não faz sentido falar de densidade linear de carga. Nós vamos falar agora de densidade superficial de carga. Então aqui assim, ó, nós vamos ter uma densidade superficial de carga. Densidade superficial de carga é, na verdade, carga sobre área. Essa área eu vou chamar de dA. Então, no lugar que tiver dQ, eu vou escrever, vou escrever maiúsculo aqui, ó, dQ. No lugar que tiver dQ, eu vou escrever sigma dA. Então, aqui vou substituir por sigma dA. Então, V é igual a 1 sobre 4 π ε0 sigma dA. Raiz quadrada de R quadrado mais Z quadrado. Detalhe importante aqui é o seguinte. Sigma, vamos admitir sigma, densidade superficial de carga, como sendo constante. Então, vai sair para fora da integral. Aí nós vamos ter potencial, que é igual a sigma sobre 4 π ε0. Lá dentro da integral ficou dA sobre R2 mais Z2, raiz quadrada disso tudo. Lembrando que A, por se tratar de um disco, é πr². E dA é igual a 2πr/dr. Vamos substituir isso nesta equação aqui, ó. Então, substituindo esta expressão nesta equação aqui, ó, nós vamos ter V igual a sigma sobre 4π ε0, integral de dA 2πr/dr. Tudo isso sobre R2 mais Z2. 2π constante, então vem para fora. Nós vamos ter aqui, ó, potencial que é igual a sigma vezes 2π, tudo isso sobre 4π ε0, integral de R dr sobre raiz quadrada de R quadrado mais Z quadrado. Agora, basta resolvermos esta integral. Vamos lá solucionar essa integral. Olha aqui. Vou fazer uma substituição aqui, ó. Vou chamar m de raiz quadrada de R quadrado mais Z quadrado. Se m, então agora o m é função de R, o Z é constante. Note que se fizermos o R variar de 0 até R grandão, note que não vai variar o Z, vai variar o R e vai variar o U, mas o Z não vai variar. Então, o M é uma função de R. Então, reescrevendo aqui, eu tenho M, aliás, dm, vou derivar em relação a R. Então, vou escrever assim para ficar mais fácil, ó. R2 mais Z2 elevado a meio. Então, dm é igual, dm cai para aqui, aliás, dm não, meio cai para aqui, então vai ficar meio que multiplica, regra da cadeia aqui, ó. Então vai ficar R2 mais Z2, esse meio caiu para aqui e aqui diminui 1, meio que tira 1 vai ficar menos meio, e agora vamos derivar o que está dentro. Isso é constante, a derivada é zero. Isso aqui é R ao quadrado, então vai ficar 2R/dr. Então, de maneira que o dm vai ser, cancela 2 com 2. Então, eu vou ter R/dr, numerador. O 2 cancelou aqui. Esse menos meio diz para nós que esse termo entre parênteses vai para o denominador com sinal
positivo no expoente. Então, vai ficar R2 mais Z2 elevado a meio, que é a mesma coisa que um dm igual a RdR sobre raiz quadrada de R2 mais Z2. Pronto. Olha para esse termo e olha para esta equação. Esse termo aqui todo é visto aqui, ó. Então, eu posso trocar todo esse termo aqui por dm. Então, se eu substituir duas estrelas em uma estrela, então eu vou escrever aqui, ó, substituindo duas estrelas em uma estrela, nós vamos ter V, que é igual a sigma sobre 2π sobre 4, retornando, sigma vezes 2π sobre 4π epsilon zero, isso aqui admite simplificação, e aqui, esse termo todo aqui é dm, com integral extremamente simples de resolver. Então, sigma, vamos simplificar isso aqui, ó, 2π e 4π, então vai dar um 2 no denominador. E aqui vai ficar integral de dm é m, com m variando de um m1 até um m2. Mas m é um parâmetro que nós inventamos aqui ao longo da resolução do problema. Basta nós retornarmos aqui no que m significa. Mas m é igual. O que é m? Olha aqui, ó. Olha m. m é raiz quadrada de r quadrado mais z quadrado. Então, nós vamos ter o seguinte. V, que é igual a sigma sobre 2 epsilon zero, raiz de R2 mais Z2 com R variando de 0 até R grandão. Volta aqui, ó. Para nós percorrermos todo o disco, nós temos que fazer R variando de 0 até R grandão. Então, voltemos aqui. Então, isso implica dizer que V, que é igual a sigma sobre 2 epsilon zero. Vamos fazer Rzinho igual a R grandão. Então, vai ficar raiz de R grandão mais Z menos. Agora, vamos fazer R valendo zero. Então, 0 quadrado mais Z quadrado. Finalizando, teremos aqui que V é igual a sigma sobre 2 epsilon zero. Aqui vai ser raiz de R maiúsculo mais Z menos, aqui vai dar Z quadrado, raiz de Z quadrado é Z. Então, tá aqui. O que é isso? Isso é o potencial elétrico gerado a uma distância Z do centro de um disco de carga. Então, quando eu quero calcular o potencial elétrico gerado aqui nesse ponto P, que está nesse eixo que passa pelo centro do anel e é perpendicular ao disco, passa pelo centro do disco e é perpendicular ao disco. Então, quando eu quero calcular esse potencial elétrico, eu vou recorrer a esta equação.